bom dia a todos. Vamos então iniciar as nossas aulas da disciplina de Fundamentos de Energia Elétrica. Vamos ter a aula do segundo tema, que corresponde à energia e potência e diagramas de carga. O conceito de energia é muito importante, está presente em muitos pontos da vida. Olha, nós usamos o conceito de energia para analisarmos a capacidade do sistema, para avaliarmos processos e muitas outras circunstâncias. Esse conceito acaba por ser muito fundamental, mas também, de certo modo, traiçoeiro. Traiçoeiro por quê? Apesar de a energia ser um dos elementos principais para avaliar a potencialidade de realização de certas transformações, a energia acaba por ser, às vezes, um falso parâmetro se tivermos em conta a sua aplicação no sistema elétrico de energia. Vamos contextualizar. Nós estamos aqui no curso de Engenharia Eletrotécnica, então nós vamos dar mais ênfase para o processamento da energia dentro do sistema elétrico de energia. Um conceito muito simples de energia. A energia é entendida como sendo a capacidade de um corpo ou de um sistema realizar trabalho. Por isso, muitas das vezes, para a grandeza da energia, utiliza-se o mesmo símbolo que o trabalho, que é a letra W. Então, a energia às vezes é expressa com a letra E, mas também é simbolizada com a letra W. A grandeza potência acaba por ser uma grandeza mais relevante para o sistema elétrico. E acaba por ser a grandeza mais relevante para o sistema elétrico por quê? Porque a potência representa a rapidez com que um sistema gasta energia. Se nós virmos aqui a definição, ele diz que potência é a derivada da energia em função do tempo. Ou seja, a potência é a taxa de variação da energia com o tempo. Em termos práticos, então, estamos a dizer que a potência é a quantidade de energia que é transferida, gerada ou recebida por um corpo, um sistema, um dispositivo, a dividir pelo tempo em que ele demora ou em que ele recebe essa energia ou transforma essa energia. Portanto, esse parâmetro potência tem como unidade no sistema internacional Watt, em homenagem a James Watt, a máquina a vapor e aquela história toda que nós conhecemos. Portanto, essa grandeza potência acaba por ter mais relevância na eletricidade por causa de uma característica que existe no sistema elétrico. O sistema elétrico de energia não trabalha muito com armazenamento de energia elétrica. Apesar de nós termos baterias, mas as baterias não permitem o armazenamento de uma grande quantidade de energia elétrica. Na realidade, hoje em dia estão em estudo mecanismos e formas de armazenar grandes quantidades de energia elétrica. Até agora não há tantas. Portanto, dado que o sistema elétrico de energia não trabalha com armazenamento de energia elétrica, para o sistema elétrico de energia, a funcionalidade em uso é a geração e consumo em tempo real. O que é que significa geração e consumo em tempo real? Significa que, tão logo a energia é gerada, ela é automaticamente transportada e é consumida. Ou seja, a energia que estamos a consumir nesse instante é a energia que está a ser gerada nesse instante. Portanto, não trabalhamos com grandes capacidades de armazenamento de energia elétrica. E aí surge uma questão. Se a energia é gerada e consumida em tempo real, é mais importante a velocidade com que a energia é gerada ou a quantidade de energia que é gerada? Se nós formos pela quantidade de energia que é gerada, vamos cometer erro. Vamos imaginar que o processo de geração de energia é como se fosse uma mangueira que está a jorrar água, uma torneira que está a jorrar água. Para uma torneira que está a jorrar água, a quantidade de água que está num dos reservatórios qualquer do processo é a energia desse reservatório. Porém, a rapidez com que a água escoa na torneira é a potência. Então, se nós estivermos a dimensionar um sistema para distribuição de água, a quantidade de energia é o mais importante? Será que ao pegar
a energia e dividir, se eu pegar a quantidade de água e distribuir para modo iguais, eu vou conseguir alimentar os diversos processos que precisam de água continuamente? A resposta é muito simples. O meu sistema pode dar a quantidade de água que um determinado ponto de utilização precise, mas pode acontecer que ele não dê na velocidade adequada. Portanto, eu posso, caindo gota a gota, após 1 ano, 2 anos, enche-se um balde. A questão é se o equipamento a quem se destina essa água precisa de gota a gota ou precisa de uma quantidade expressa num certo intervalo de tempo. Então, como a energia representa só a quantidade bruta, sem ter essa informação do tempo, ela não é muito útil para o dimensionamento. A grandeza que é mais útil para o dimensionamento elétrico é a potência. A potência mede a rapidez com que a energia é transmitida. No caso do exemplo que estávamos a usar, é a rapidez com que a água flui. E, portanto, ela acaba por ser uma medida muito grande, uma medida muito importante, desculpa. A potência é usada para vermos qual carga, em igual circunstância de tempo, absorve mais energia do que a outra. Então, se eu quiser saber qual aparelho gasta mais energia ou menos, eu vou ler a potência. Porque se trabalhamos efetivamente com a energia, além de saber a potência do aparelho, temos que saber o tempo em que o aparelho fica ligado. E aí teremos uma grande diversidade. Portanto, a potência me dá a rapidez com que um aparelho ou um sistema produz e gasta energia. Portanto, é uma grandeza muito importante no dimensionamento elétrico. A nível de dimensionamento de sistemas elétricos, é necessário apenas que a potência da fonte seja maior do que a potência da carga. Portanto, a condição para nós alimentarmos um sistema elétrico é que a potência da fonte seja maior ou igual, mas não se convém trabalhar com igual, então trabalhamos com a potência maior, a potência da fonte maior do que a potência da carga. Nós, quando falamos de eletricidade, temos 2 contextos. Temos os circuitos em corrente contínua, chamada CC ou DC, e temos os circuitos em corrente alterna, chamada de CA ou também de AC, a sigla em inglês. Os circuitos em corrente contínua e em corrente alterna apresentam um comportamento diferente da corrente ao longo do tempo. E isso nós vamos descrever já a seguir. Vamos agora abrir um pequeno vídeo ilustrador, uma pequena animação que temos aqui no Classroom, que está disponível para o consumo de todos. Nesta animação, nós temos aqui 2 circuitos. Um circuito em corrente alterna, que é alimentado aqui por um alternador. Aqui temos um interruptor e temos uma lâmpada, que é a nossa carga. E temos o condutor, aonde vai circular a corrente. Aqui de lado temos outro circuito, que é alimentado por uma bateria ou uma pilha, que no caso é uma fonte de corrente contínua. E esse circuito alimenta igualmente uma lâmpada e depois então o interruptor está ligado à nossa fonte. Aqui vale lembrar 3 coisas. Vocês já viram isso nas outras disciplinas, mas vamos sempre recapitular aqui. Para termos um circuito elétrico, é necessário existir uma fonte de energia. A fonte de energia é o elemento do circuito responsável por movimentar as partículas carregadas. É necessário termos uma carga. A carga é o dispositivo que vai consumir energia. Consumir energia, em outros termos, é transformar a energia de uma forma para a outra. E temos que ter o elemento condutor, que vai fazer o caminho. O elemento condutor é o caminho aonde os eletrões ou as partículas carregadas do meio vão se movimentar. Falamos muito de eletrões, mas eletrões é no contexto de sólido. Em correntes elétricas em sólidos, o que se movimenta são os eletrões. Mas se tivermos a analisar correntes elétricas em fluidos, como eletrolitos de baterias e outros, aí estamos a falar de íons e não propriamente de eletrões. Aqui é a mesma coisa, nós temos uma fonte, o elemento condutor e a carga. Este exemplo é muito ilustrativo porque ele consegue nos dar certos aspectos da corrente elétrica que são importantes. Na prática, quando eu ligo um circuito,
em corrente contínua e em corrente alterna. O circuito em corrente contínua há uma emissão contínua de luz da lâmpada. O circuito em corrente alterna, a lâmpada vai acendendo e apagando continuamente. O que acontece na prática é só que ela acende e apaga tão rapidamente que o nosso olho não consegue dar conta. Vamos olhar aqui para o circuito. Aqui olhamos o circuito de corrente contínua. Circuito de corrente contínua acontece na prática que as partículas carregadas no meio, os eletrões, vão se movendo continuamente. Quer dizer que eles nunca param e movimentam sempre num sentido e numa direção. Já que no circuito em corrente alterna não acontece isso. Na realidade, os eletrões vão se movendo numa e noutra direção, ou seja, há uma pequena oscilação do movimento dos eletrões. Quem reparar aqui com atenção vai ver que os eletrões vão para frente e vão para trás, vão para frente e vão para trás. É isso que se chama corrente alterna. Esta representação sinusoidal que nos apresenta aqui é a representação justamente do movimento de ascendência e retrocesso dos eletrões, ou se quisermos do movimento de oscilação, porque num circuito em corrente alterna o que acontece é que os eletrões oscilam, e o que a fonte de um circuito de corrente alterna faz é oscilar. Já se nós repararmos aqui, aplicando a mesma tensão a um circuito de corrente contínua, a intensidade da corrente é mantida constante ao longo do tempo, e ela apresenta uma linha horizontal, sem variações, sem aquela ondulação, sem o sobe e desce. Em corrente contínua, a corrente tem um único valor e ela circula num único sentido, numa única direção. Enquanto que na corrente alterna, a corrente alterna de direção. E essa alternância de direção é que faz com que a lâmpada vai acendendo e apagando. Claro que isso não é visualizado a olho nu, mas é visualizado em termos práticos, né? Nós podemos fazer experimentos para visualizar. E ali o que vemos depois é a representação em fontes. Uma fonte de tensão alterna é representada simbolicamente por esse símbolo de um círculo com uma sinusoide no interior, enquanto que a fonte de tensão contínua é representada por essas duas barras que estão ali indicadas. Portanto, este vídeo está disponível no Classroom e os estudantes depois podem acompanhar com mais cuidado. Nós aqui acabamos por mostrar o comportamento de um circuito em corrente contínua e em corrente alterna. E por que isto? Em corrente contínua a coisa é muito simples. Nós, quando usarmos o conceito de potência em corrente contínua, vamos simplesmente dizer que a potência é igual, em corrente contínua, a potência é igual ao produto da tensão pela intensidade de corrente. E são dois valores fixos, quer a tensão como a intensidade de corrente são valores fixos. Já em corrente alterna, a coisa muda um bocadinho. E a coisa muda um bocadinho por quê? Porque em corrente alterna, nós temos uma tensão e uma corrente com, vamos lá dizer, maior intensidade. Então, para um circuito de corrente alterna, na realidade, se eu tivesse que definir a potência instantânea, ela tem que ser, nós para grandezas em corrente alterna representamos por letra minúscula. Ela tem que ser uma potência no tempo, que seria igual a tensão no tempo vezes a intensidade de corrente também no tempo. Isto aqui abre uma outra conversa. Reparam que as duas formas são similares. A potência em corrente contínua, deixa-me só voltar a seta para facilitar a vossa visualização. A potência em corrente contínua é o produto da tensão pela intensidade de corrente. A potência em corrente alterna também é o produto da tensão pela intensidade de corrente. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, quando eu tiver uma fonte de tensão alterna, a tensão depende do tempo e a corrente também depende do tempo, ou seja, a tensão e a corrente são sinusoidais. Enquanto que quando eu tenho uma fonte de tensão contínua, a tensão e a corrente não dependem do tempo, elas têm um valor fixo. Então, quando eu aplicar uma tensão alterna a um circuito,
ele também vai criar uma corrente alterna. Poderá acontecer, aqui temos a ilustração de uma linha contínua, de uma grandeza sinusoidal A, e de uma linha tracejada com outra grandeza sinusoidal B, desculpa. Tracejada é a grandeza A e a contínua é a grandeza B. Então, aqui nós temos duas grandezas sinusoidais. Uma grandeza sinusoidal, ela oscila, começa do equilíbrio, vai para o extremo máximo, volta para o equilíbrio e vai para o extremo mínimo e volta para o equilíbrio. Quando a grandeza sai do equilíbrio, volta para o equilíbrio, depois vai para o extremo negativo e volta para o equilíbrio, ela completou um ciclo. O tempo de duração de um ciclo, o tempo que decorre desde o momento em que a grandeza estava nesse valor até a grandeza voltar a estar nesse valor com o mesmo comportamento, é chamado de período. Agora, o ângulo também varia. Se nós usamos a representação sinusoidal, isso corresponde a um ângulo de 0. Isso corresponde a um ângulo de 90, isso corresponde a um ângulo de 180, isto para um ângulo de 270 e isso para um ângulo de 360. Isso se tivermos a usar uma função seno. Então, daqui até aqui, nós temos uma variação do ângulo de fase de 360. Quer dizer que em um ciclo, o tempo que decorre daqui até aqui é igual ao período. E o ângulo de fase daqui até aqui é igual a 360, ou 2π. O que nós temos ali é a representação de uma outra oscilação. Aqui nós temos duas oscilações desfasadas. O ângulo θ indicado aqui é o ângulo de desfazamento entre as duas posições. Esse ângulo pode ser calculado de dois modos. O modo mais simples de calcular esse ângulo é encontrarmos a diferença entre o tempo dos dois máximos e depois convertermos isso em ângulo. Como é que se faz essa conversão em ângulos? Vamos dar lá aqui a relação. Permita-me só que eu coloque a caneta. Eu vou usar o marcador. O que eu tenho na prática? Se eu fizer a diferença se eu quiser saber a diferença do ângulo θ, o ângulo θ é a diferença de fase, vou dividir θ por 2π, que é o ângulo de um ciclo, certo? E vai ser igual a quanto? A diferença de tempo, o ΔT, a diferença de tempo entre o instante em que esta está no máximo e o instante em que esta está no máximo. Esta aqui é a nossa diferença de tempo, certo? Então, a diferença de tempo desses dois a dividir pelo período do sistema, tá? Essa fórmula permite-me ir buscar o período. Para eu ir buscar, ou a diferença de fase. Para eu buscar a diferença de fase, é só pegar este termo e passar aqui no outro lado. Então, vou ter que a diferença de fase das duas sinusoides é igual à diferença nos tempos sobre o período, tudo isso vezes 2π. Isso se for em radianos. Se eu quiser encontrar a diferença de fases em graus, é só converter o 2π em 360 graus. Portanto, aí temos duas sinusoides desfasadas. E essa questão do desfazamento ela é muito importante nos circuitos de corrente alterna. Por que o desfazamento é importante? Nos circuitos de corrente alterna, quando eu aplico uma tensão ao circuito, ele pode gerar uma corrente. Quando a tensão aplicada é alterna, no caso, a corrente que vai ser gerada no circuito também será uma corrente alterna. Ok? O que estamos a ver aqui em termos práticos é que uma tensão alterna no circuito, aqui temos uma tensão alterna no circuito, então vai gerar também uma corrente alterna. Quer dizer que ao aplicarmos uma tensão alterna no circuito, ele vai gerar uma corrente alterna. Porém, a diferença de fase entre esses dois elementos fica condicionada ou fica dependente da carga que está ligada no nosso sistema. Como assim é da carga que está ligada? Exatamente. A carga nos circuitos elétricos pode ser um resistor, um capacitor ou um indutor. Um resistor é um elemento que é caracterizado unicamente pela resistência.
Se a carga for puramente resistiva, quer dizer que não apresenta nenhuma capacitância nem nenhuma indutância, então a corrente e a tensão estarão em fase. O que é que significa estar em fase? Significa que a diferença de fase é zero. Elas estão no zero ao mesmo tempo, atingem o máximo ao mesmo tempo, voltam a estar no zero ao mesmo tempo e atingem os mínimos também ao mesmo tempo. Então, aí a corrente e a tensão estão em fase. E ali, depois vamos explicar o que acontece na prática. Agora, se eu fizer um circuito com a presença só de um indutor é uma bobina. Então, aqui o que nós temos nesta ilustração é um circuito em corrente alterna, porque temos uma fonte de corrente alterna, e essa corrente alterna, essa tensão alterna, desculpa, está a ser aplicada a uma bobina, um indutor. Uma bobina é qualquer laço fechado que é percorrido por corrente elétrica. Os indutores estão presentes nos motores, estão presentes nos elementos eletromecânicos, como os disjuntores, como os contactores, etc, etc. Quando eu aplicar uma corrente alterna no indutor, ele vai gerar também quando aplicar uma tensão alterna no indutor, ele vai gerar uma corrente alterna. Porém, podemos ver aqui que a tensão e a corrente já não estão em fase. Se nós analisarmos esse diagrama aqui, o que é que vai acontecer? Acontece na prática, permitam-me que eu coloque a seta, que a tensão vai subir até o máximo. No momento em que a tensão está no máximo, a corrente está no zero. Quando a corrente chegar no máximo, a tensão está no zero. Quando a tensão chegar no máximo do outro lado, no máximo negativo, a corrente está no zero e vice-versa. Ou seja, o que vai acontecer é sempre que uma está no extremo, a outra está no zero, no equilíbrio, e quando uma está no equilíbrio, a outra está no centro. Então, ali temos o quê? Uma tensão e uma corrente desfasadas em 90 graus. Aqui é um desfazamento em 90 graus com a corrente atrasada em relação à tensão. A corrente atrasada por quê? Porque a corrente só inicia a oscilação 90 graus ou um tempo igual a um quarto do período após a tensão iniciar a oscilação. Isto é o que acontece num circuito indutivo, um circuito com indutor ou bobina. Agora vamos avaliar o comportamento num circuito capacitivo. Se eu aplico uma tensão alterna num circuito puramente capacitivo, o que é que vai acontecer na prática? Vai acontecer algo similar ao que acontece no circuito indutivo. A tensão alterna vai criar também uma corrente alterna. Então, esta tensão alterna que foi aplicada vai gerar no circuito uma corrente alterna. Só que aqui há uma diferença. A tensão alterna vai criar corrente alterna, porém, a corrente e a tensão estão desfasadas em 90 graus também. Ou podemos pensar que não é igual ao circuito indutivo. Não, não é. Não é porque neste circuito, apesar de ambas também estarem desfasadas em 90 graus, mas aqui vemos que a tensão começa o ciclo e a corrente começa o ciclo antes. Ou seja, se nós tivéssemos que completar esse ciclo da corrente, a corrente teria começado o ciclo aqui. Então temos o que? Temos aqui a corrente a iniciar o ciclo antes e a tensão a iniciar o ciclo depois. Então dizemos ali que a corrente está adiantada em 90 graus. Isto aqui também é indicado na equação. A equação da corrente num circuito, vamos lá dizer, num circuito capacitivo é dada como a tensão a fase da tensão mais 90. Isso é a fase da corrente. Se formos num circuito indutivo, a força da corrente será menos 90. E num circuito resistivo não há diferença de fase. Portanto, este é o comportamento dos circuitos quanto à diferença de fase. Agora, se nós tivermos um circuito misto, em que tenhamos componentes indutivas, capacitivas e resistivas ao mesmo tempo, não vai acontecer nenhuma das três.
o que vai acontecer na prática é que a corrente e a tensão vão ter um relativo atraso. Eu vou demonstrar isto aqui. Se nós olharmos nesse exemplo, a tensão está a ser representada pela sinusoide vermelha e ela tem uma fase φV e o gráfico dela é este que está ilustrado aqui. Já a corrente está representada pela sinusoide azul e a equação azul, que tem uma fase θi. Desculpa, isso não é φ, é θ. Isso é θV e θi. Então, θi está ilustrado aqui com a linha azul. Então, nós dissemos o que? A potência no instante de tempo será igual a quanto? A tensão instantânea vezes a corrente instantânea. Quando nós substituirmos, vamos ter um produto dessas duas entidades. O resultado disso na prática será que? Será uma sinusoide, que é esta verde, que vamos ver que o equilíbrio aqui, quer dizer que aqui é o zero. Se aqui é o zero, o equilíbrio, né? Permitam-me que eu marque este zero, o equilíbrio aqui. Então, se aqui é o nosso equilíbrio, o que é que nós vamos reparar? Em alguns momentos o nosso circuito tem... Desculpem. Em alguns momentos o nosso circuito tem uma potência negativa. Aqui, aqui também, aqui também, aqui também. O que é que significa a potência negativa na prática? Significa que nesse instante, nesse momento, é a carga que está da fonte, é a carga que está a dar energia à fonte. Esse efeito é um tanto quanto estranho, mas é o efeito que os condensadores e as bobinas criam nos circuitos elétricos. Num circuito elétrico em que há condensadores e bobinas e que estão a ser alimentados por tensão alterna, em alguns momentos a fonte dá energia na carga, noutros momentos é a carga que fornece energia para a fonte. Por quê? Os condensadores e as bobinas utilizam a energia que recebem da fonte para criar os campos elétricos e magnéticos necessários para o seu funcionamento. Mas tão logo não seja preciso, eles devolvem esta energia ou desmagnetizam-se ou perdem os seus campos elétricos e devolvem essa energia para a fonte. Então, o resultado disso na prática é que em corrente alterna a fonte dá energia na carga, mas em certos momentos a carga dá energia à fonte. De tal modo que, quando usarmos o conceito de potência em corrente alterna, vamos ter que inserir dois conceitos, que é o conceito da potência ativa e o conceito da potência reativa. E isso vai nos levar naturalmente ao outro conceito da potência aparente. A nível de circuito em corrente alterna, a carga já é ilustrada por uma nova grandeza, que é a grandeza denominada de Z, impedância. A grandeza impedância corresponde ao quê? A impedância, na prática, é a grandeza Z, cujo valor é igual a R mais J vezes X, onde R é a resistência, que representa a parte da resistência da oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente, enquanto que a grandeza X representa a reatância. A grandeza X pode ser de duas naturezas. Se o circuito for capacitivo, X é igual a menos 1 sobre ômega C. E essa grandeza é chamada de reatância capacitiva. O menos é só para indicar a fase. Portanto, em cálculos de módulo não entra. A grandeza X também poderá ser igual a ômega vezes o L, que é a reatância indutiva. Então, essa reatância indutiva, capacitiva e a resistência é que formam a impedância. A impedância, portanto, será um número complexo. Nós fizemos essa relação de representação de grandezas alternas com números complexos. Então, a reatância, a impedância é o número complexo, a parte real da impedância é a resistência e a parte imaginária da impedância é a reatância. Essa resistência é a responsável pela potência
ativa, pelo consumo de energia. E essa reatância é responsável pela potência reativa. Portanto, pelaquela parte de energia que não é consumida, mas que vai oscilar entre a fonte e a carga. Portanto, quando nós fizermos o cálculo, a potência será a tensão vezes a corrente. Em vez de usarmos uma equação sinusoidal pura, nós vamos aqui usar uma equação reduzida. A equação sinusoidal pura seria dada por que fórmula? A tensão V seria dada por uma grandeza Vp, que é chamado de valor de pico, vezes seno ou cosseno, tanto faz, depende da situação, de ômega t, mais φ0, que já depende, mas ali estamos a tomar zero. Porém, para uma grandeza sinusoidal, o valor de pico, ou a amplitude da grandeza, é sempre dado pela relação que valor de pico é igual ao valor eficaz a dividir por... estou a trocar a relação, a multiplicar por raiz de 2. Portanto, nas grandezas sinusoidais, nós vamos trabalhar mais com o valor eficaz do que o valor de pico. Então, este valor eficaz é que é o valor de interesse. Então, nós substituímos nessa equação o valor de pico e vamos obter a equação que é apresentada aqui. Portanto, que a tensão é igual a raiz de 2 vezes V, este V que entra aqui já é o valor eficaz, vezes o seno de ômega t. O mesmo vai se dar para a corrente. Então, se eu tenho que a tensão tem esta relação e a corrente tem essa relação, quando eu vier aqui para a relação da potência, a potência é definida como sendo o produto tensão-corrente. E o produto vai ser esta relação dada aqui. É o produto de 2 vezes. Quando eu multiplicar 2 raiz de 2 vai dar 2 vezes. O valor eficaz da tensão, o valor eficaz da corrente, vezes o produto dos dois senos. O produto dos dois senos pode ser resolvido pela fórmula que nós conhecemos na trigonometria, que seno de A mais B, seno de A vezes seno de B é igual a 1 meio o seno de A menos B menos o seno de A mais B. Usando 1 meio o cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. Usando esta relação, vamos obter que a potência será igual a esta componente que está aqui, que é chamada componente ativa ou potência ativa, e depois a outra componente que está aqui ao lado. Eu vou pintar a laranja, certo? Esta é outra componente. Se repararmos, a primeira componente é um valor que não varia com o tempo. Tá? Se nós olharmos para a primeira componente que é ilustrada aqui, o valor desta primeira componente não varia com o tempo, porque não tem a variável tempo aqui. Esta parte representa a energia efetivamente utilizada pelo circuito e ela recebe o nome de potência ativa. Está? A potência ativa representa o quê? A energia que é efetivamente utilizada pelo circuito. Agora, esta parte que está aqui representa a componente oscilante da potência. Representa o quê? A parte da potência que vai oscilando, ou seja, a parte da energia que vai oscilando entre a fonte e a carga. Ou seja, em um momento a carga recebe energia da fonte e em outro momento a fonte é que recebe energia da carga. Quer dizer que há uma oscilação. Eu gosto de dizer que a fonte e a carga fazem um ping-pong. Vão se passando energia, mas ninguém chega a consumir essa energia. Esta parte da potência que é chamada de potência reativa e, portanto, ela é identificada por esse ponto. Porém, matematicamente, este valor é um valor variante no tempo. Como nós usamos o modelo de números complexos e fizemos o triângulo de potência que vamos mostrar a seguir, no modelo de número complexo, a fórmula mais adequada para a potência reativa é esta dada aqui. Então, a potência reativa será muito similar à potência ativa. Repare, a potência ativa é isso. É tensão, valor eficaz da tensão, valor eficaz da corrente, vezes o cosseno do ângulo de desfazamento. Já a potência reativa é tensão, corrente, vezes o seno do mesmo ângulo de desfazamento. O ângulo φ que está ali
é o ângulo de desfazamento. Ele é igual a quê? É igual à diferença entre o ângulo φ da tensão e o ângulo φ da corrente. Lembra-se do exemplo que eu fiz no princípio dessa abordagem sobre desfazamento de duas sinusoides. Então, o ângulo φ representa o ângulo de desfazamento. Agora, o cosseno desse ângulo φ tem um nome importante na eletricidade. Ele é chamado de fator de potência. O fator de potência é um parâmetro útil, por quê? Porque se nós virmos o conceito da potência ativa, vamos ver que ele no meio carrega algo curioso. A fórmula da potência ativa representa o que na prática? Representa o produto entre a tensão e a corrente. Esse produto entre a tensão e a corrente, na corrente contínua, que chamava-se efetivamente de potência. Aqui na corrente alterna, esse produto vai ser chamado de S, que é a potência aparente. Então, se S é a potência aparente, por que utiliza-se esse conceito de potência aparente? O conceito de potência aparente é um conceito de a potência que aparentemente o circuito tem, se nós usarmos a analogia à corrente contínua. Porque sempre que nós falamos de potência, pensamos sempre em produto corrente e tensão. E sempre vamos ter, por defeito, a ideia de olhar só os valores constantes e não considerar a variação no tempo. Então, este conceito em corrente alterna é chamado de potência aparente. Quer dizer que a potência que o circuito aparenta ter, mas não a potência que o circuito relativamente tem. Mas essa potência aparente também tem outra importância. A potência aparente é a máxima potência ativa que um circuito em corrente contínua pode alcançar. Ok? A potência aparente representa a máxima potência ativa que um circuito em corrente alterna consegue alcançar. De outro modo, estamos a dizer o quê? Que a potência ativa é igual à potência aparente vezes o cosseno de φ, ou fator de potência. E isso tem que importância, então? Então, o fator de potência é que determina tudo. Lembrando que o fator de potência, por ser um cosseno, ele varia de 0 a 1. Então, a potência ativa de um circuito, pode ser 0 ou pode ser S, que é a potência aparente, ou um valor qualquer intermédio. Estamos a dizer que a potência ativa de um circuito varia de 0 até o valor máximo dela é S. Então, se a potência de um circuito varia de 0 a S, o máximo valor de potência ativa, aquele que um circuito pode ter, é a potência aparente. E, portanto, ele é um parâmetro importante. E o fator de potência acaba por ganhar importância nisto. A nível prático, nós usamos essa analogia. Há duas analogias que são utilizadas para a potência em corrente alterna. A analogia mais utilizada nos livros clássicos de eletricidade é a analogia de um copo de cerveja a um copo de fino. Quem já foi tomar um copo de fino, não estamos a fazer incentivo ao consumo do álcool. Porém, quem já foi tomar cerveja sabe que quando tem um copo de fino, ele sempre aparece a parte que contém o líquido útil, que é a cerveja que vai ser bebida, e depois tem uma parte que é a espuma. A espuma é uma parte que é indesejada, nós não queríamos que existisse, mas ela tem que estar presente. Ninguém vai beber espuma, salvo em casos raros de desespero. Então as pessoas vão querer beber mesmo fino. Porém, a espuma é necessária para a própria conservação do fino. Então, nós quando falamos da potência ativa, estamos a falar do líquido, aquela parte que efetivamente é de interesse do consumidor. E a potência ativa é medida em watt ou o seu múltiplo quilowatt. A potência aparente, a espuma, é uma parte que o consumidor não quer, mas que vem do próprio processo da cerveja e, portanto, ela tem de estar. No caso, a potência reativa é uma parte que o consumidor de energia não quer, mas que ela está presente no próprio processo de formação da energia. Então, é a potência reativa. E depois nós temos a potência aparente. A potência aparente é o total do sistema que, na prática, nunca vai ser usado.
a não ser que você consiga encher o copo todo de cerveja sem colocar nenhuma espuma. É muito difícil. Então, na prática, no sistema elétrico também é assim. A potência aparente é a máxima potência que o teu sistema pode ter, mas que é muito difícil de obter. E então, uma outra analogia que é utilizada para descrever aqui é o triângulo de potência. Isso está com um bocadinho de pouca qualidade, mas vamos melhorar no futuro. Mas a ideia do triângulo de potência é que a hipotenusa representa a potência aparente. O cateto oposto representa a potência reativa e o cateto adjacente representa a potência ativa. E esse ângulo que aparece aqui no interior do triângulo é o ângulo φ ou θ, que é o ângulo de desfazamento entre a corrente e a tensão. Portanto, este é um exemplo da potência nos sistemas elétricos em corrente alterna. Vamos então ir para a outra parte do nosso tema, que são os diagramas de carga. Nós dissemos que no sistema elétrico de energia não trabalhamos com armazenamento de energia elétrica. Trabalhamos, como regra geral, com um sistema de consumo em tempo real. O que é que significa consumo em tempo real? Significa que, à medida que a energia está a ser gerada, ela está a ser, ao mesmo tempo, transportada e consumida. Este consumo em tempo real requer um aspecto do nosso sistema elétrico. Requer que haja um acompanhamento contínuo. Para darmos uma noção, vamos perceber, sempre que eu ligo uma fonte de geração de energia elétrica e esta fonte não está a gerar energia elétrica, essa fonte não está a alimentar nenhuma carga, automaticamente a energia elétrica dessa fonte está a ser desperdiçada. Eu gosto de dizer que ligar uma fonte de energia elétrica e não ligar nenhuma carga é como abrirmos uma torneira para tirar água e não colocarmos nenhum recipiente para receber a água. Ou seja, toda a água vai para o chão e perde-se. Portanto, se eu ligar um gerador, vamos imaginar um grupo gerador diesel lá em casa, e não ligar nada, ele na mesma vai gastar o combustível, porque o funcionamento do gerador implica com gasto de combustível. Então, por este aspecto, na indústria elétrica nós não trabalhamos com geração para posterior consumo. Nós trabalhamos com geração e consumo em tempo real. Neste processo, então, requer que se acompanhe continuamente a geração. No sistema elétrico de energia, nós temos o subsistema de geração, temos o subsistema de transporte, que acaba por ser o operador geral do sistema, e temos o subsistema de distribuição, que é a empresa, no caso a ENDE, que faz a distribuição de energia para os consumidores. O que é que deve acontecer na prática? O operador do sistema deve ir monitorando a energia que está sendo gerada em cada instante. E nós já falamos, quando falamos de monitoramento de energia e fornecimento de energia, a grandeza importante é a potência. Então nós temos aqui este gráfico que ilustra a potência consumida em cada hora do dia. Esse elemento que apresenta a representação da potência ao longo do tempo é chamado de diagrama de carga. O diagrama de carga, portanto, é um gráfico que nos ilustra a potência ao longo do tempo. E esse elemento é um elemento muito importante, quer para a gestão em tempo real do processo de geração de energia, quer para a planificação futura. Ou seja, à medida que os países vão crescendo, as sociedades vão se desenvolvendo, o consumo de energia tem que crescer. E os responsáveis pela geração de energia elétrica devem fazer planificação da geração. Como devem imaginar, uma barragem não se faz da noite para o dia. E se uma barragem não se faz da noite para o dia, à medida que nós vamos crescendo como população e como sociedade, então temos que ir crescendo a capacidade de produzirmos energia no nosso sistema elétrico. Então é este processo que deve ser feito continuamente e é feito pelo setor elétrico. Para tal, um dos elementos importantes é este diagrama de carga.
O diagrama de carga, conforme dissemos, é uma curva que ilustra a variação da potência ao longo do tempo, porque tem como eixo vertical a potência e o eixo horizontal o tempo. Quer dizer que o diagrama de carga é um gráfico de uma função y igual a P de t. Tá? Então, simplesmente, matematicamente falando, é isso. É uma função de potência em função do tempo. Os diagramas de carga poderão ter tempos diversos. Aqui estamos a ver o diagrama de um dia. Nós podemos fazer diagrama de uma semana, de um mês, de um ano, de uma década. De uma década já é bastante incomum, né? Nós podemos fazer diagramas em diversos contextos de tempo. Igualmente, a grandeza-potência poderá ser apresentada em diversos contextos. Eu posso apresentar a potência com diversos múltiplos e submúltiplos, a potência em watts, em kilowatts, em megawatts, em gigawatts e etc. Porque varia muito de acordo com a dimensão em que eu esteja a fazer o meu diagrama. Podemos ver também aqui na ilustração que há diagramas muito com mais detalhes, outros com menos detalhes. Esse diagrama, por exemplo, apresenta uma diversificação de cores, onde as várias cores representam o tipo de fonte utilizado para produzir energia elétrica. Aqui a cor castanha representa a energia produzida por centrais térmicas alimentadas a carvão. Aqui a cinzenta, a energia produzida por centrais térmicas alimentadas a gás natural. A parte amarela apresenta a energia importada de outros países. A parte azul apresenta energia alimentadas por fuel e etc, etc. Então, o diagrama aqui vai apresentar diversas cores, onde eu, em cada instante de tempo, eu se escolher aleatoriamente o instante de tempo para analisar. Então, em cada instante de tempo, eu poderei determinar, aqui a minha linha saiu um bocadinho torta, mas em cada instante de tempo, eu poderei determinar qual parte da energia foi produzida por carvão, por gás, importada, por fuel, por hidroelétrica a fio d'água e por hidroelétricas de albufeira. Portanto, isto aqui é, na realidade, um conjunto de outras informações complementares que eu posso agregar ao diagrama de carga. O diagrama de carga tende a apresentar uma periodicidade, ou seja, os diagramas de carga têm uma variação no tempo, mas eles tendem a repetir-se após um certo intervalo de tempo. Esta repetição dos diagramas de carga deriva de que as atividades humanas são atividades periódicas, ou seja, o homem ao longo do tempo vai repetindo certas atividades. E como o homem vai repetindo certas atividades, então o diagrama de carga tende a apresentar essa periodicidade. No diagrama de carga que ilustramos ali, temos uma linha lilás e uma linha azul. A linha lilás representa o diagrama de carga numa semana e a linha azul representa o diagrama de carga na outra semana. E podemos ver basicamente que o diagrama de carga da semana da linha azul e da linha lilás tendem a ser muito próximos uns dos outros. Isso mostra-nos o quê? Que se eu conhecer o consumo desta semana, isto ajuda-me a prever o consumo da próxima semana. E a partir dali eu consigo preparar o meu sistema de geração para que tenha a capacidade de gerar energia suficiente para a próxima semana. Então, aqui temos um diagrama de carga que é basicamente do setor comercial, né? E os diagramas de carga variam de setor para setor, de acordo com aquilo que é a tipificação. Lembrando que o diagrama de carga acompanha a atividade humana. Então, no princípio do dia, vamos lá observar aqui, no princípio do dia, a maioria das pessoas está em casa, então a maior parte do setor comercial, a maior parte das máquinas que consomem eletricidade nesse setor comercial estão desligadas. Estão só ligados àqueles equipamentos que são de funcionamento permanente, estamos a falar de sistemas de segurança, iluminação de áreas de mostruários e etc, etc. À medida que as pessoas vão chegando no serviço, no princípio do dia, o consumo de energia vai subindo no setor, porque tem mais consumidores no local, tem clientes, tem pessoal de limpeza e etc. E vão aumentando o consumo, os gabinetes, etc. começam a trabalhar. Esse consumo tende a reduzir um bocadinho
Aí ao meio-dia, às 12 horas, 12, 13 horas, quando o pessoal vai almoçar, mas volta a registrar um aumento no momentos a posterior. E lá ao final do dia, quando a empresa vai fechando, ele tende a registrar um decrescimento. Depois esse processo é cíclico. Na terça-feira a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira a mesma coisa, sexta-feira a mesma coisa. Alguns eventos e algumas mudanças nas atividades tendem a produzir alterações no diagrama de carga. Por exemplo, se nós formos ver o diagrama de carga do sábado, ele apresenta um consumo relativamente menor nesse setor, que é no setor comercial. Por quê? Porque maioritariamente nos sábados as pessoas não vão trabalhar, muitas indústrias acabam por fechar e, portanto, muitas lojas acabam por fechar e, portanto, o consumo tende a diminuir um bocadinho. No domingo, essa diminuição tende a ser maior. Aquilo que são as características de cada um dos setores. Mas os setores industriais e residenciais podem apresentar perfis diferentes. O que nós queríamos mostrar aqui, portanto, é que o diagrama de carga tende a ter variações. E essas variações tendem a acompanhar a dinâmica das atividades humanas. E elas tendem a ser periódicas, quer dizer que após um certo tempo, elas repetem-se. Há alguns eventos que produzem profundas alterações no diagrama de carga. Dentre esses eventos, podemos falar de quê? Podemos falar de duas coisas principais. São atividades de grande vulto, de grande envergadura. Estamos a falar acolhimento de eventos internacionais ou de eventos locais que fazem com que pessoas se desloquem para a cidade. Questões climáticas. Nós aqui em África temos tendência de ter uma redução do consumo de energia no tempo de frio e um aumento de consumo de energia no tempo de calor. Aqui nessa nossa região, por causa do nosso clima, porque o nosso frio é ameno e, portanto, no tempo de frio há menos consumo de energia do que no tempo de calor. Isso, por exemplo, para o setor residencial e comercial. Os elementos do diagrama de carga. No diagrama de carga nós temos o eixo da potência e o eixo do tempo. E temos a linha que é chamada curva de consumo ou curva de demanda. Esta linha representa o quê? A potência consumida ao longo do tempo. Os pontos mínimos dessa curva, um mínimo na matemática é definido como um ponto que seja menor do que todos na sua vizinhança. Então, um mínimo é chamado de vazio ou de cava. E um ponto máximo é chamado de ponta. Há várias pontas, porque todos os máximos relativos são pontas. Mas há uma ponta que tem destaque no diagrama de carga. É a ponta máxima. A ponta máxima define a potência máxima do meu diagrama de carga. Como o diagrama de carga é um gráfico de potência em função do tempo, nós já tínhamos deduzido que a energia consumida é a integral da potência ao longo do tempo. E se a energia consumida é a integral da potência ao longo do tempo, e nós aprendemos que a integral definida corresponde à área por baixo do gráfico da função, então podemos afirmar que a área desta região, permitam-me, a área de toda esta região que está aqui ilustrada, por baixo do gráfico da potência, é igual à energia consumida. Estamos? Então, a área de toda esta região vai nos dar a energia consumida. Esta é uma forma de interpretarmos os diagramas de carga. Portanto, saber que no diagrama de carga, a energia consumida é dada pela área da curva por baixo do diagrama. Agora, a área dessa curva pode ser calculada de diversos modos. Nós podemos calcular por integração, mas se me der uma figura geométrica regular, eu posso calcular esta área usando os indicadores regulares para cálculo da potência. Para concluir, para dizer que nos diagramas de carga podemos encontrar algumas características fundamentais. Podemos calcular a energia é igual à integral da potência ao longo do tempo, conforme nós dissemos, e para o diagrama de carga ela representa a área.
podemos também calcular a potência média. A potência média de um sistema num dado dia é a razão entre a energia consumida nesse dia e o tempo, sendo que a energia consumida integral da potência pode ser calculada. O fator de vazio é a relação entre a potência mínima e a potência máxima, certo? E o fator de carga é a razão entre a potência média e a potência máxima. Além do fator de carga e do fator de vazio, temos também a utilização da ponta, que é a razão entre a energia consumida e a potência máxima, que são parâmetros hipotéticos de análise, e o fator de utilização e a utilização da potência instalada. A utilização da ponta é um parâmetro hipotético. Ele permite avaliar por quanto tempo o teu sistema poderia operar na potência máxima para dar a mesma quantidade de energia que ele deu no dia. Ou seja, quanto tempo seria necessário com o sistema em potência máxima para consumir toda a energia que foi consumida neste período ou neste dia. Então, esse parâmetro aqui é a utilização da ponta. E a utilização da potência instalada é a mesma questão, mas só que em vez da potência máxima, usamos a potência instalada. Portanto, aqui temos dois exercícios, né? E eles vão nos ilustrar os dois parâmetros. Primeiro, o primeiro exemplo, nós temos uma central com uma certa potência ao longo do tempo. E aqui é nos dado, portanto, o diagrama de carga desta central, que a potência foi variando deste modo ao longo do tempo. Agora ele nos pede para calcularmos a potência média. O que é a potência média? A potência média é fazermos um exercício de redistribuirmos de modo equitativo a energia. E o cálculo feito, isso pode ser feito por vocês em casa, até um excelente exercício, é já uma tarefa. O cálculo feito nos mostra que vai nos dar uma potência de 13 megawatts. Se a potência dada é de 13 megawatts, então, ter esse consumo desordenado era equivalente a manter um consumo regular uniformizado de 13 megawatts. Então, é isso que é ilustrado aqui neste diagrama. E a utilização de ponta é a mesma coisa, é supor, trabalhar com esse diagrama irregular com um pico de 20 era equivalente a trabalhar no pico de 20 trabalhar no pico de 20 de modo constante, mas durante somente 15,6 horas. Então, esse 15,6 horas é a utilização da ponta ou a utilização da potência máxima. O que é que seria ideal para um sistema elétrico de energia? É termos um diagrama conforme ilustrado anteriormente com muitas variações ou termos um diagrama uniforme constante? A resposta para isso está numa análise simples de fazer. Vamos lá imaginar que eu tenho centrais equipadas com grupos geradores, 4 grupos geradores de 5 megawatts, certo? Eu tenho 4 grupos geradores, cada 5 megawatts. Então, para manter esse consumo azul, como consumo azul, a potência de cada grupo gerador, né? A potência de cada grupo gerador meu é 5 megawatts, certo? Para manter o diagrama de carga azul, para alimentar a carga azul durante todo o dia, eu ia precisar de 4 grupos geradores. Por que 4 grupos geradores? Porque o meu sistema atinge a potência de 20. Se eu trabalhar no limite de 100%, eu precisaria de 4 grupos geradores. Se eu trabalhar até no limite normal, que não é 100%, porque não devemos trabalhar a 100%, eu ia precisar pelo menos de 5 grupos geradores para manter essa carga, para ter reserva. Porém, se eu conseguisse, através de políticas adequadas, reduzir para a linha vermelha de consumo, a linha vermelha de consumo dá uma potência de quanto? De 13 megawatts durante todo o dia. Eu só teria necessidade de 3 grupos geradores, que já me davam 15 megawatts para aguentar o sistema. Em termos práticos, estou a dizer o quê? Estou a dizer que
Tendo um consumo mais uniforme, eu preciso de menos grupos geradores para manter a carga do que quando eu tenho um consumo irregular. Então, o nosso objetivo é sempre, no sistema elétrico, ter consumos mais uniformes possíveis. Como é que podemos alcançar esses consumos uniformes? Através de certas medidas que podem ser usadas para melhorar o diagrama de carga. Sempre que falamos de melhorar um diagrama de carga, significa tornar o diagrama de carga mais uniforme. Tornar o diagrama de carga mais uniforme, como é que é feito? Dentre essas políticas, nós podemos usar a tarifação múltipla de energia. A tarifação múltipla de energia é uma técnica que consiste em fazer o quê? Consiste em fixar valores de energia a pagar em horários de consumo. Por exemplo, se eu tenho um sistema elétrico que há um maior consumo no período das 8 às 18, então esse período das 8 às 18 eu vou cobrar a tarifa normal, que é aquela tarifa calculada para me dar sustentabilidade ao meu sistema. Agora, no período a posterior, eu posso criar promoções, campanhas, posso criar um outro horário de pagamento mais baixo para permitir que haja desafogamento do horário habitual. Eu vou lhe dar um exemplo que já é feito a nível das telecomunicações. Por exemplo, passe a publicidade, mas as operadoras móveis, Unitel e Movicel, têm lá os seus esquemas que das meia-noite até às 6, o custo das chamadas é menor. E além do custo ser menor, apresentam uma série de produtos, de promoções, em que você paga um valor muito pequeno, tens direito a 1 hora de chamada ou a 2 horas de chamada. Isto é feito por quê? Isto é feito para reduzir o congestionamento no tempo de maior uso, que é o período diurno, para mover algum consumo para o período da madrugada. Porque na madrugada o sistema continua no ar e continua a gerar despesa. E às vezes sem gerar receita, porque grande parte dos consumidores desligam-se ou minimizam o seu consumo. Então, de modo a tornar mais rentável, nós podemos tarifar multiplamente a energia e, fruto dessa tarifação múltipla da energia, alguns consumidores alguns consumidores que tenham altas faturas, eventualmente vão mover-se para aqueles períodos de tarifa mais barata, portanto, para economizarem mais, e aí diminuímos o congestionamento. Porém, essa medida por si só, da tarifação múltipla, não é eficaz. Não é eficaz por quê? Nós podemos aplicar a tarifação múltipla, mas é necessário que as pessoas saibam que existe essa tarifação múltipla. Então, deve haver programas bem específicos de sensibilização dos clientes. Outro aspecto importante para melhorar o diagrama de carga é o controle de cargas. Nós temos que distribuir equilibradamente as cargas no nosso diagrama. Então, uma central não podemos aplicar numa dada subestação somente cargas que consomem muito durante o dia e pouco durante a noite. Temos que equilibrar. Ela alimenta algumas cargas que têm consumo alto do dia e baixo à noite, e também algumas cargas que têm consumo alto de noite e baixo de dia. Esse equilíbrio pode ajudar a melhorar a uniformidade do nosso diagrama de carga. E por último, temos também o controle das taxas de potência. Garantir que os usuários não ultrapassem a potência contratada, porque depois esse ato dos usuários ultrapassar a potência contratada no sistema leva a vários picos. Então, naturalmente, os sistemas elétricos de energia devem inserir ou devem apresentar aos consumidores, oferecer aos consumidores multas ou coimas para aqueles casos em que o consumidor ultrapassar o seu consumo. E isso vai ajudar a quê? A evitar picos na corrente. Portanto, são essas ferramentas que são utilizadas para melhorar um diagrama de carga.